Olá, muito prazer. Sou o professor Rafael, professor de Biologia do SESC Escola de Cuiabá. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre síntese de proteínas. Antes da gente começar a falar o que é síntese de proteína, a gente tem que entender o que são as proteínas. Proteínas nada mais são do que um aglomerado de estruturas menores, chamados de aminoácidos, tá? Os aminoácidos vão se juntando numa cadeia e essa cadeia vai formar as proteínas. E por que as proteínas são importantes? Todas as nossas características físicas são determinadas por proteínas. A expressão dessas proteínas vão formar nossas características. Cor da pele, tipo do cabelo, se a pessoa vai ser mais alta ou mais baixa, todas as estruturas físicas que a gente pensar. Existe uma diferença entre genótipo e fenótipo. O genótipo é a carga genética que a gente tem dentro do núcleo da nossa célula. Essa a gente não consegue ver tirando se a gente fizer um mapeamento genético. E o fenótipo é a expressão da carga genética mais a ação do meio ambiente. Por exemplo, se eu tivesse um irmão gêmeo e nós fôssemos separados depois do nascimento, nós temos a mesma carga genética, mas o ambiente em que a gente foi criado pode mexer no nosso fenótipo. Eu tenho a carga genética para um tom de pele não tão escuro e não tão claro, mas se meu irmão gêmeo fosse criado em algum país que não tem tanta incidência solar, teoricamente ele ia ter, mesmo com a mesma carga genética, menos sol, teria o tom de pele mais claro. Isso é o fenótipo, tá? Por que eu falei isso para vocês? Porque é a partir do nosso genótipo que eu vou criar as minhas proteínas. Para ter a criação de proteína, a gente vai dividir em duas etapas. A primeira etapa é a transcrição, onde dentro do núcleo de cada célula eu vou ter a leitura de pedaços do meu código genético. A fita de DNA, que é uma fita dupla justaposta, uma vai e outra vem, ela se abre temporariamente, expondo o meu código genético, que são as bases nitrogenadas. Uma proteína, uma enzima chamada RNA polimerase, vai ler essas bases nitrogenadas e vai transcrever, ou seja, reescrever um pedaço da fita de DNA. Depois que termina essa etapa, a minha fita de DNA se fecha e continua guardada dentro do núcleo. Essa parte transcrita a gente vai chamar de transcrito primário, tá? Ou já pode ser chamado de RNA mensageiro. É só uma pequena quantidade do código genético. Ela tem que sair de dentro do núcleo de algum jeito, mas ela é muito grande. Ela tem que passar por um processo chamado splicing, que é de cortar em inglês, onde ela vai se diminuir, fazendo pequenas voltas, e uma parte dela vai ser cortada e vai continuar dentro do núcleo. Essa parte a gente chama de introns. A parte menor que vai sair do núcleo, a gente chama de exons. Intro vem de dentro e exon vem de exit, fora, tá? Essa parte que saiu do núcleo, os exons, também chamado agora de transcrito secundário ou ainda RNA mensageiro, precisa ser lido por alguma organela de dentro da célula para que se transforme em uma proteína. Existem duas organelas que vão atuar agora nessa segunda parte que a gente chama de tradução. Lembrando, a primeira parte era transcrição dentro do núcleo e agora é tradução fora do núcleo da célula. Vão vir duas estruturas de ribossomos, uma menor e uma maior, e vão se encaixar nessa fita de RNA mensageiro. Esses ribossomos vão caminhar por essa fita, lendo essas bases nitrogenadas que foram transcritas lá na primeira etapa. Vai vir uma estrutura chamada de RNA transportador. A cada 3 bases nitrogenadas dessa fita, que a gente chama de códon, vai existir um anticódon, que é com pareamento de bases, tá certo? Citosina sempre com guanina e adenina com uracila. Quando o ribossomo lê esse códon, 3 bases nitrogenadas, ele dá um sinal químico para a célula para que o RNA transportador traga o anticódon representante. E por que ele tem esse nome de transportador? Porque é ele quem carrega o aminoácido. Como eu falei no comecinho da nossa aula, proteína é a junção de vários aminoácidos.
Cada RNA transportador está transportando um aminoácido referente ao seu anticódon. Ele entra pelo ribossomo, se pareia com a fita de RNA mensageiro, deixa o aminoácido ali com o ribossomo e depois ele vai embora novamente para o citoplasma. E esse processo vai se repetindo ao longo de todo o RNA mensageiro. Ao final, quando chega no último códon a ser lido, chega o último RNA transportador, deixa o último aminoácido e esse conjunto de ribossomos termina a sua estrutura e se desfaz. O RNA mensageiro que foi lido pode ser lido novamente, tá? Vai começar novamente todo o processo. Mas todos esses aminoácidos que ele foi deixando formam já o começo da nossa proteína. Essa primeira estrutura, que é a estrutura linear de aminoácidos, ou seja, cada aminoácido que foi sendo deixado um ao lado do outro, tá? A gente chama ela de estrutura primária ou conformação primária, tá? Que é só a sequência linear de aminoácidos. Após essa sequência ser construída, ela dá uma leve torcida, que é a estrutura secundária da proteína. Depois dessa leve torcida, ele se embaralha, formando como se fosse uma bolotinha de aminoácidos, que é a estrutura terciária da proteína. Já eu vou falar o porquê é importante essa estrutura terciária. E ainda temos a estrutura quaternária, que é quando uma proteína se junta com outra proteína. Várias proteínas juntas formam a estrutura quaternária. A gente tem que dar uma importância em especial para a estrutura terciária da proteína, que é a conformação espacial desses aminoácidos. Por quê? Toda proteína, como eu falei no começo, vai dar uma determinada função, uma característica do nosso corpo. E ela só dá essa característica se ela estiver exatamente nessa conformidade espacial em 3D, na estrutura terciária. Se eu tenho essa proteína nesse formato e por algum motivo ela se torna nesse formato, ela já perde a sua função e vai ser degenerada. Algumas doenças podem ser causadas por isso, tá? Por desnaturação da proteína. Desnaturação é perder a forma natural da proteína e assim ela perde a sua função. Por exemplo, temperatura pode levar à desnaturação da proteína. Por isso que quando você tem uma febre alta, o médico te dá um remédio para baixar essa febre. Se você manter a sua temperatura alta por muito tempo, suas proteínas começam a perder a estrutura terciária dela e vão perdendo as funções, podendo levar a convulsões e até mesmo a morte, se for por um período muito longo, tá? Um exemplo clássico que a gente dá é com o ovo. Um ovo que você faz na hora do seu almoço. A clara do ovo é formada por um tipo de proteína chamada albumina. Na estrutura natural dela, ela é meio líquida e transparente. Quando você cozinha ou frita o ovo, você faz a desnaturação da albumina. Ela fica mais sólida e esbranquiçada, porque perdeu as características naturais. É um exemplo que a gente dá, tá certo? Quanto à temperatura, você não consegue fazer a renaturação da proteína, que é voltar ao formato, tá? Uma vez que ela perde por temperatura o seu formato, acabou a função dela. Outras funções, como com variação de pH, aí já é possível. Se o pH muda de base para alcalino, por exemplo, base para ácido, ele pode mudar a formação da proteína, mas voltando ao pH original, a proteína volta e isso se chama renaturação. Só para a gente finalizar, então, a síntese de proteína, a palavra síntese significa construção. Em resumo, se dá em duas etapas. A primeira etapa é a transcrição dentro do núcleo, onde eu leio um pedaço do meu DNA para formar um RNA, uma fita simples de nucleotídeos. Formado esse RNA, ele diminui de tamanho no processo chamado splicing para sair do núcleo. Fora do núcleo começa a segunda etapa, que é a transcrição, onde o RNA mensageiro vai ser lido por 2 ribossomos e RNAs transportadores vão parear aminoácidos. A repetição de aminoácidos, o conjunto de aminoácidos, formam a proteína que vão dar todas as características visíveis no nosso corpo, que a gente chama de fenótipo. Espero que tenha ficado claro esse resumo sobre síntese de proteína.
E é claro que dentro dos livros que vocês têm para estudo, tem mais detalhes sobre esse processo. Muito obrigado!